Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Gonzalez. Ele é geriatra e ele trabalha com canabidiol. Ele vai estar contando um pouco dessa experiência dele de estar trabalhando com essa medicina, vai contar um pouco dessa medicina que está ajudando muitas pessoas, né? Então ele vai dar umas explicações de como funciona, para o que ela serve e contar também a experiência dele com a ayahuasca e tudo o que aconteceu com ele, né? Para chegar a estar trabalhando com essas medicinas. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e sente no coração em compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relato Ayahuasca, deixe uma mensagem que eu entrarei em contato com você. E o seu relato pode estar ajudando muita gente aqui. Gratidão a todos. Seja bem-vindo, Fábio Gonzalez, ao Relato Ayahuasca. É um prazer estar aqui. O doutor vai estar falando um pouco da experiência dele de expansão de consciência. Vai falar também sobre canabidiol. Então, fala um pouquinho sobre você, do seu trabalho, como você chegou nas medicinas sagradas. Gratidão pelo convite, meu caro. Vou começar aqui inicialmente agradecendo a você e toda essa egrégora que participa aí do meio ayahuasqueiro. Eu vou contar como isso entrou na minha vida. É uma coisa muito peculiar, né? Eu ouvindo aquele podcast que você me mandou, quando você me convidou para falar, eu vi o irmão lá falando, né? Eu percebi quão rica é a história de cada um, mas a gente não tem nem noção direito. No meu caso, foi meio que uma coisa misteriosa que aconteceu, que eu já tinha ouvido falar em ayahuasca, mas nunca tinha despertado meu interesse. Então, eu já vi minha mãe falar, paciente, pessoas em graduação falavam da em ayahuasca, mas um dia me veio na mente, assim, eu estava indo do quarto para a sala e eu pensei, vai tomar aquele chá. Me veio um pensamento. Eu achei estranho, né? Nunca tinha percebido assim um pensamento tão claro. E eu sabia que era ayahuasca. Na época eu era casado, hoje eu sou divorciado. Eu perguntei para minha esposa assim, vamos lá comigo, eu quero experimentar isso, veio na minha cabeça. Então achamos uma casa no Facebook, fomos lá consagrar, porque eu liguei para a pessoa, vi que era um dentista. Aí eu comecei a estudar medicina por conta própria, assim, quero saber que chá é esse que me convidou, parecia um convite mesmo. Então conversei com a minha mãe, que eu já lembrei que um dia ela falou que foi tomar chá com os pacientes lá. Então comecei a fuçar assim ayahuasca. Vi documentários, fiz vários estudos. Quando eu cheguei lá no ritual, na cerimônia, eu nem chamava de cerimônia, mas eu tinha ido lá experimentar como um curioso. E achando, né, acho que eu sei o que é ayahuasca, né? Mas a gente nunca sabe até tomar, né? Isso é uma coisa muito nítida para quem toma, né? Muita gente comenta ayahuasca e não sabe o que é, porque não tomou. Ou tomou poucas vezes, ou não teve a entrega. Então, com o tempo que a gente vai tomando, né? Nesse início que eu tomei, eu não senti, assim, força nenhuma. Parecia que eu tomei água. Só que eu tomei 3 doses grandes. E o irmão lá perguntava, você tá bem? O que você tá sentindo? Eu falava, não tô sentindo nada. Parece que eu tô em casa só. Eu me senti acolhido. E assim passou algumas vezes que eu fui, se não me engano, 3 ou 4 nesse mesmo lugar. Experimentei o cambô, mas eu não sentia a medicina. Parecia que eu estava meditando. Eu sentava, fechava o olho e ficava bem, assim, tô ouvindo essas músicas e acho que isso ajuda. Estava sentindo acolhido. E aconteceu um fenômeno que eu parei de ter intenção de comer carne, assim, eu não percebi direito, mas de repente eu não comia mais carne. Olha só. E eu percebi assim, nossa, né? Foi depois daquele ritual que eu fui, parecia que não fazia sentido mais comer carne. Isso não é que eu não tinha vontade, eu pensava no boi ou nos danos da carne, não pensava nada, eu só não comi. E não comi mais até hoje. Isso foi em 2018. Na verdade, eu como peixe, por ser assim uma cerimônia da família, a gente sempre vai no japonês, eu não parei de comer peixe, mas parou todas as carnes. E com o tempo, assim, de tentar entender o que era aquela medicina, porque a gente vai estudando mais, né? Eu caí na casa Rairá, do Pepe e da Luana, quando eles tinham um apartamentinho pequeno lá na Zona Norte. Então, calhou, assim, da minha ex-mulher conhecer o Pepe em um evento, que ele era o fotógrafo. Então, ela que me apresentou o Pepe e ela mesma nunca foi na casa Sério? deles. Então, eu acabei conhecendo lá a Rairá nos primórdios e lá foi que eu me conectei à medicina, porque lá eu entendi que tinha que ter uma entrega, assim. Sim. Antes eu estava meio que curioso. É como se eu tivesse assim, não sei, talvez, achando que eu sei o que é, porque eu estudei e sou médico. Então parecia que não existia nada. Era uma paz só.
Mas depois o PP e a Luana falam muito da entrega, né? De uma coisa humilde. A gente chega e pede como se fosse uma ajuda para a ayahuasca, né? Que tradicionalmente é uma entidade. Então a ayahuasca no Brasil ela tem esse cunho espiritual, pela norma toda regulamentada, que é de uma medicina tradicional usada para fins espirituais. Então a gente vai ali humildemente, depois eu fui entendendo isso, conversar com um ser inteligente que é a planta, assim, que há milênios alguém inventou esse chá. Segundo eles, é uma história incrível, né? Que um índio foi praticamente abduzido pela jiboia e acabou fugindo e aprendeu, ficou encantado, assim, né? Com esse mundo, né? O Pepe contou essa história já uma vez. A gente vai conectando. Então, na medida que você vai consagrando mais, você vai entendendo aquele espírito que conta a história. Assim. Esse é o cerne da ayahuasca, né? O que ela vai mudando na nossa vida? Assim. Vai mudando o jeito de ver as coisas. Ah, mas é. Muda a percepção, né? Sim, muda, como se fosse assim, uma câmera móvel, né? Que ela vai, de acordo com o que talvez a gente precise, às vezes, vai trabalhando de forma misteriosa. Essa percepção foi vindo aos poucos com a ajuda da Casa Rairá, do PP e da Luana, que foram mostrando assim, a importância da música, a importância dos Runimekás, que são os rezos iniciais. Né? Então aí eu fui progredindo nesse meio de entender essa tradição e fui para o Acre também com ele, conhecer lá na raiz, né? Ah, você foi com eles pela primeira vez? Sim, fui com eles. Olha, eu não sabia. Isso foi 2019, se não me engano. É isso mesmo, 2019. Parece que foi ontem, né? Ixi, parece que foi ontem. Nessa história que eu estava estudando ayahuasca, eu fui para o Acre com eles. Se a gente for entrar no assunto do Acre, vira uma novela, mas foi muito interessante, assim. Porque depois que eu entrei na Hairá e comecei a estudar, eles falaram que faziam o curso com o Alan e a Aline, da Nação do Arco-Íris. Então, estavam ali aprendendo a servir com pessoas que serviam há mais tempo. Aí, o que que eu fiz? Me interessei, né? Como eu estava meio também encantado pelo potencial efeito da ayahuasca, estudando o quanto isso pode ser útil na medicina mesmo, como um cientista médico estava fuçando ali, né? Querendo entender. Então, fui fazer o curso do Alan e da Aline, por ter uma indicação do PP e da Luana, pelo fato da Aline ser psicóloga e o Alan ser muito estudioso, né? Acabei conhecendo ali e fiz o curso deles 2 vezes. Acho que foi 2020 e 2022, eu acho. Então, em conjunto com a gente consagrar a ayahuasca, que acaba sendo uma cerimônia em que a gente vai humildemente pedir ajuda desse ser ayahuasca para olhar para a gente, né, para a gente tentar solucionar questões meio que a gente não entende por quê, mas a gente sofre, né, como humano. Temos ansiedade, insônia, depressão, vários sentimentos que a gente não sabe lidar, raiva, e percebemos assim falta de valores mesmo, de virtudes, falta às vezes coragem, falta paciência, falta algum grau de responsabilidade da gente com nossas questões. Então, a gente entende isso. Eu fui assimilando isso durante o uso das consagrações de ayahuasca. Então, a ayahuasca vai ajudando nisso, porque é uma cerimônia de auto-olhar. As músicas ajudam a gente a fazer essa jornada para dentro e meio que para fazer essa autoanálise, que depois é compartilhada, né? As pessoas podem falar o que estão sentindo. Também essa questão é terapêutica também. Você faz vínculos com pessoas e as pessoas partilham suas emoções. Parece um grupo terapêutico, do mesmo jeito que tem assim, grupo para a pessoa parar de fumar, parar de beber. Aí ele é um grupo de autoconhecimento. Sim. Um acaba que aprende com o outro. Às vezes a cura vem na palavra do outro, é incrível, né? Às vezes tem 3, 4 pessoas falando a mesma coisa, um ajuda o outro. Porque cada um tem uma percepção diferente do problema que tá vendo, só que o problema é igual para todos, né? Então, se cada um tem uma percepção, você consegue encontrar um caminho que seja eficiente, né? Pois é, eficiente para aqui, né? Buscar uma cura, né? O que a gente busca é entender as questões, que muitas vezes se manifestam em sintoma, né? Como médico, assim, eu fico olhando isso, né? Porque as pessoas têm várias dores, têm doenças associadas a maus hábitos, porque estão ansiosas e ficam procurando, assim, tratar o sintoma, né?
tratar, deixa eu baixar aqui a pressão. Uma pessoa está nervosa, não está dormindo, trabalhando demais. Então fica com diabetes, come errado, dá insônia e fica tentando tapar o problema com, sim, tratando o sintoma. Então a gente vai com essa ayahuasca, mas isso também acontece em terapia, em que a gente aprofunda, né, para entender a raiz do sintoma. Acho que esse é o papel da ayahuasca, assim, ela faz uma condução para a gente, para dentro da gente mesmo, para proporcionar um entendimento e que às vezes vem pelo grupo, vem pelo meio, né? Por exemplo, eu falei, né, eu fui 2 vezes para o Acre, na segunda com o Alan e a Aline. Então, nessa segunda, eu já fui como voluntário médico lá para ajudar mais, ajudar as crianças, ajudar o povo lá. A gente levou remédio, tratou uns vermes, tentou examinar, ajudar as pessoas. Lá tem bastante carência, né? Onde a gente vai, quando eu fui com o Pepe e a Luana, foram 4 dias de barco para chegar, naqueles barquinhos. 4 dias no barco para chegar lá no Rio Maitá. E a gente foi na aldeia do Tui, em Nova Era, lá, no Espelho da Vida, se não me engano. Mas tudo está dentro desse contexto, assim, se for analisar a questão como a ayahuasca mudou sua vida, uma parte é essa, em que eu fui me entremeando com questões ayahuasqueiras e conhecendo pessoas, fazendo cerimônia, buscando de onde veio a ayahuasca, aí você vai lá no Acre e fala com o pajé. Tudo está dentro de uma busca, né, de entender isso aí. Então, ao mesmo tempo que isso entrou na minha vida, começou a ocupar um certo tempo lá, né? De você estudar e em cerimônia. Então, a gente começa a mudar um monte de hábito. Começa a mudar, assim, o som musical. Eu comecei a ouvir esses rezos no meu carro. Então, antes eu ouvia rock, eu ouvia rádio 89, punha Jovem Pan Notícia, tudo normal. Mas aí eu comecei a prestar atenção na música. Como que a música pode curar, né? Você fica ouvindo os rezos da floresta, mantra, os rezos da Nação do Arco-Íris, da Casa Rairai. Então, olha, já é uma outra coisa que vem curando também. Cura pela música, musicoterapia. A música ela conduz, né, a cura. Tudo é um conjunto que vem vindo, assim, é suave, que vai entrando na sua vida, você nem vê. Quando você vê, você fala assim, nossa, já faz 6 meses que eu não ouço rádio, ou você pensa, nossa, eu não ligo mais a televisão agora. E, pô, nunca mais vejo jornal de TV. Mas é verdade, né? Porque o jornal ele alimenta a tua alma. Você tá vendo ali, e aí imagina, chega à noite um monte de notícia ruim, aí não é muito bacana, não, né? É melhor nem assistir. A gente vai talvez saindo desse meio que é um meio loucura, que as pessoas estão muito presas assim nesses sentimentos aí, nos sintomas e cheio de estímulo aí, Instagram, redes sociais que não para de ligar, e série de Netflix, um monte de coisa assim, de estímulo, isso acelera a mente, né? Nunca teve tantos ansiosos assim em diagnóstico. Depois da pandemia, o classe de remédios assim que mais vende são os ansiolíticos. Antes eram os remédios de diabetes. Então, esse remédio para ansiedade ultrapassou e ainda o Brasil é o número 1 do mundo, um dos primeiros, se não é o primeiro em consumo de remédio. É um país assim considerado doente mental pelo volume de remédio. Um país que trabalha muito, assim, comparando com outros países, tem uma carga de trabalho muito grande, bem maior, Exatamente. uma das maiores do mundo, aí paga muito imposto, é muita pressão, né? A pandemia serviu pra trazer uma reflexão pra essa galera, né? E viu como as coisas estavam ruins na vida. O problema é você se curar disso, que é mais difícil ainda depois, né? Voltar à vida ao normal. Então é difícil. E ver quantas farmácias que tem, não é meio assustador, é demais, né? Vender remédio. Tanto é, uma das coisas que mais ocorre é essa verificação das pessoas que querem consumir ayahuasca e muitas vezes não podem, pelo tipo de antidepressivo que toma. Isso, alguns não podem. Eu estava falando que eu fui experimentar essa ayahuasca, então vai tendo uma mudança na nossa vida. Não é uma apologia ao uso, mas pode ser útil como uma terapia nesse sentido ansiolítico, de a pessoa ir mudando o hábito. E cientificamente tem alguns estudos de vários brasileiros, até de universidades federais, né? Tem trabalhos da União do Vegetal que mostram que 20% das pessoas que começam a tomar ficam no meio, tomando. Então, não é uma coisa totalmente que a pessoa se sente atraída por isso, porque é um gosto difícil, né? Também é difícil olhar para si mesmo. Então, quando a gente conversa com as pessoas que tomam, a gente está olhando para um universo que é 20%, mais ou menos, né? Refletindo a população. São os que sobraram ali. É como se fosse para essas pessoas
foi bom, fez bem e se tornou um hábito. Então a gente acaba mudando o hábito, por exemplo, o álcool. Também fui parando de beber álcool sem querer. E aí, hoje, sem uma intenção clara de parar, eu parei. Já faz anos que eu não bebo. E você vai sentindo que não tem necessidade para isso, né? Porque muitas vezes a bebida, comer determinados alimentos, pode ser uma fuga também, né? E a carne em si, a digestão dela é muito demorada, ela acaba ficando muito tempo no nosso organismo, né? E o enfesado vem disso, que é cheio de fezes. Então, você começa a perceber o quanto aquilo acaba atrapalhando no seu dia a dia. Aos poucos você vai mudando sem perceber, né? Você vai desestimulando, não sentindo tanta vontade assim. Vai mudando um monte de hábito. Nesse processo, acabou que eu passei por um divórcio também, que você começa a questionar tudo. Por que eu como carne? Talvez eu bebo, por quê? Você vai olhando de outros ângulos. Então, eu vi que meu casamento foi um sucesso, tivemos um filho, fomos muito felizes, mas eu via que chegou uma hora que acabou, assim, começa um encalhar no outro. E às vezes falta coragem para separar, né? Pessoas ficam acomodadas. Então, eu fui meio que desacomodando. Então, divorciei, foi um divórcio ótimo, assim, a gente é muito amigo, temos guarda compartilhada, um filho de 17 anos que mora perto da minha casa, eu vejo a varanda dela, então foi uma separação ótima, assim, em que as cerimônias ajudaram. Para mim, já estar aqui já é um desafio, porque quando eu fui tomando, eu era muito intelectual e gostava muito de estudar, ler, fazer curso, pós-graduação. Fiz muitas graduações, assim, tudo por gostar de estudar. Só que isso é meio fechado para o estudo. Então, minha vida era estudar e atender paciente e ter um casamento normal. Então, bebia fim de semana, tudo assim. Vamos para show de rock, vamos para viajar, beber, uma vida normal. Possível fazer uma entrevista em podcast. Hoje eu até tenho canal no YouTube também, em que eu estou entrevistando os psicólogos agora, e toda essa abertura assim que eu fui tendo foi ajudada, assim, apoiada por essa egrégora Toma Ayahuasca. Porque você vê que tem pessoas se desafiando ali, que é difícil fazer, sair do comodismo. A mudança é sempre difícil, né? As pessoas que estão ali, elas estão lutando mais, parece. Elas estão tentando sair do comodismo. E é difícil, mas acaba que um aprende com o outro e você vai que vai, né? A gente fala brincando que a jiboia não para. Mas é isso mesmo, não para mesmo. A gente começa a perceber que quanto mais a gente faz essa reforma íntima, ela acaba se refletindo no ambiente onde a gente vive. Se reflete também nas pessoas que convivem conosco. Então, não é uma melhoria só para você, é uma melhoria para quem tá ao seu redor. E aí as pessoas acabam fazendo esse questionamento, né? O cara era de um jeito, agora tá de outro, mas tá melhor, tá mais centrado naquilo que quer, não tem mais os problemas que tinha, e muitas vezes a gente acaba se inspirando nessas pessoas, né? Eu vejo muito por essa parte. Tem até uma música que eu escrevo que fala sobre isso. É como se fosse um motor, onde essa melhora que a gente tá tendo pode ser compartilhada, né? De uma maneira mais simples, sem ser tão dolorosa, igual você fala com um monte de vários psicólogos, psiquiatras, e é para trazer uma reflexão para as pessoas, para elas verem um meio de também estar se curando, observando aquilo que a outra pessoa está questionando ali, falando sobre algum processo de cura, né? Seja esse terapêutico ou medicinal, são coisas que hoje a nossa sociedade tem essa necessidade, né? Como você mesmo estava falando, poxa, é tanta gente tomando tanto remédio para psique, com distúrbios mentais, então quanto mais natural for e quanto mais na raiz você chegar do problema, dessa disfunção da psique, é benéfico para todos, né? Para todos. É como se a cura de um curasse um monte, assim. Porque acontece isso que você falou, começa a curar o entorno da pessoa. Então, as pessoas que você relaciona começam a ouvir a sua voz que está diferente. E por aí vai, né? Então, afeta seus filhos, afeta pai e mãe. Lá na Casa Rairá, essa história bonita, né? Que o Pepe e a Luana, a transformação deles foi tanta que atraiu os pais do Pepe. E eles eram evangélicos, tudo. Eles eram bem guiados, assim, na igreja, mas eles perceberam esse novo tipo de cura, né? Sem ser a cura da igreja. É uma história muito legal, né? Que a Cecília
Cecília conta. Cecília é a mãe do PP, né? Conta que pediu pro Jura, falou, Jura, vai lá ver, eles estão muito estranhos, eles não vão mais na igreja, o que aconteceu? Aí o Jura foi lá e tomou uma vez. E aí ele voltou e falou, Cecília, não dá para falar nada, você tem que ir lá tomar, você tem que ver o que é, tem que sentir. Aí ela foi e tomou também. E tá os dois lá até hoje, né? Exatamente, né? E fervorosos ali, né? Num auxílio assim formidável, né? É muito bonito de ver. Fervorosos, dançando com as músicas. Você vê o que que acontece, o que que muda na vida? A pessoa passou a tocar violão. Parece que é pouca coisa, mas imagina para uma pessoa já de mais idade, troca o ambiente da igreja, começa a seguir uma tradição do Brasil, raiz rona, assim, amazônica, bruta, e vibrar assim uma alegria imensa de tocar violão, cantar. Não sei se você sabe que o Jura, ele foi pra floresta fazer uma dieta, tal, de firmeza. Sim. Voltou também faz pouco tempo. Ele voltou esse ano. Eles tomaram o mucá, né? Isso. É, bonito que cada um tem o seu processo, né? Não adianta a gente querer forçar também. É verdade. Cada um tem o seu timer. O bonito da ayahuasca parece que é uma coisa que tem um respeito. A pessoa não fica se cobrando, eu acho. A gente tem que ir aos poucos, né? E agora me diz uma coisa, cara, como é que foi esse negócio do canabidiol? Como apareceu isso na sua vida? Então, esse canabidiol é uma outra coisa à parte, assim, não tem nada a ver com a ayahuasca mesmo. Se bem que o índio, ele fuma cannabis, né? Então, você vai para o Acre e você vê lá. E tá na tradição dele. Mas não foi aí que eu conheci o canabidiol. Eu conheci o canabidiol óleo, né? Por conta de um senhor, que ele é um aposentado da USP, ele é um biofísico e um tecnólogo. Então, isso chama a profissão bioinformata. Ele trabalha dados em saúde, porque ele é especialista em TI e mais fisiologia. Então, esse senhor, conheci ele por acaso em Campos do Jordão, através de uma amiga que tem um filho assim doente, e fazia uma série de tratamentos com esse senhor e com outros médicos assim porque era uma prescrição muito diferenciada, cheia de produto importado, e dentro lá tinha o canabidiol. Então, como eu comecei a acompanhar esses pacientes que usavam muito suplemento, vitamina, tudo importado, assim, probiótico, eu, como super estudioso, assim, que eu estava ainda, isso era antes da ayahuasca. Então, isso era tudo que eu queria, era estudar medicina, estudar as coisas, assim, como tratar, como se fosse um joguinho para mim. O que que você tem? O que que posso te dar para corrigir o seu erro metabólico? Para mim, parece um jogo, uma brincadeira. E nessa eu conheci o canabidiol, que se você vai estudar a respeito, é uma coisa incrível. Como isso pode mudar a química do corpo. Então, eu isso nem tinha no Brasil ainda, não tinha passado aquelas fases em que estava muitas associações, o mercado bem aberto, igual está hoje. Então, com o tempo começou a surgir, aumentar muito, né, o número de pacientes em uso, e eu fui estudando também isso gradualmente. Hoje eu atendo bastante, eu atendo 20 pacientes por semana, que duas associações me encaminham para eu avaliar o uso, orientar e prescrever. Nossa, e hoje em dia, a utilização do canabidiol, quais as recomendações? Como é que funciona isso? Para qual tipo de pessoa tem mais necessidade? Quais esses diagnósticos assim que você faz? Como é que funciona? Primeiro eu faço uma consulta médica comum em que eu vou perguntar o que a pessoa tem, quais remédios que ela usa, o que eu vejo lá. Que a maior parte, eu criei grupo com esses pacientes todos que eu atendo. Então, quando eu pergunto lá o que eles têm, para eles marcarem e ver quantos porcentagem tem de ansiedade, por exemplo, metade tem ansiedade, mais da metade tem insônia, uns 50 e poucos por cento depressão, aí entre 20 e 30% tem dor. Então, nessas dores inclui fibromialgia, que está ligado à ansiedade também, e a falta de sono. Tem muita dor no corpo decorrente de hérnia, assim, hérnia de disco, hérnia de coluna. Então, pessoas com dor que queima o braço, assim, formiga as pernas, dor de ciático, desse tipo tem um monte. Dores articulares, às vezes no joelho, no ombro. Muita dor é porque a pessoa é ansiosa e dorme mal. Por exemplo, você começa a usar esse óleo, também serve para convulsão, né? E serve como um ansiolítico para pessoas com algum grau de demência, tipo no Alzheimer
Alzheimer, tem estudo mostrando que reduz o comportamento agitado. Então, ele não melhora a memória, o óleo, mas já acalma a pessoa. Então, se a pessoa não dorme, é agitado, xinga, tem crianças com autismo nessa condição, espectro autista, né, de vários graus, tem sequela de doença, às vezes sequela de neurocirurgia. Então, uma série de coisas aí que pode se usar e é relativamente seguro, por isso que eu acho um bom remédio. Primeiro que aciona um mecanismo interno do corpo que chamam de sistema canabinoide, né? Você usa o óleo, esse óleo tem um receptor para ele lá. É como se eu te desse chave e você tem a fechadura. Tipo, esse troço é para você, porque você reconhece muito bem. E ele não causa dano, não tem um problema assim que exista de overdose de maconha, por exemplo. Entendi. O efeito colateral é que vai dando sono, pode dar fome. Isso dependendo da dose. Como a gente começa de Sim. gota em gota, é muito seguro. Você pode começar com uma gota, duas, e vai falando para a pessoa. Digamos que ela tem insônia. Então você começa a dar, começa a tomar, a pessoa dorme 10 da noite, você começa a dar 9 da noite. Começa uma gota, duas, três, quatro, mas você vai orientando a pessoa também, né? A não usar celular à noite, vai tentando de outra forma ajudar. Então eu fiz um Sim. grupo em que eu dou essa outra ajuda. Quando eu prescrevo canabidiol, eu ofereço outro tratamento também, que é o que pode ser usado além do canabidiol. Então eu convido a pessoa para um grupo de WhatsApp em que ela pode ouvir lá algumas coisas que eu estou falando. Porque só tomar canabidiol nunca vai curar também o problema. É um auxiliar, igual a ayahuasca. Ela vai te ajudar, mas ela não vai te curar sozinha. Tem que ter a participação total da pessoa. Então, o canabidiol ajuda nesse sentido. Começa a pessoa baixar a ansiedade, dormir melhor. E se for ver se o remédio faz isso também, faz, só que o remédio está tentando imitar o sistema. Então, ele gera mais efeito colateral do que esse óleo, que é, na essência, o que, que é isso? É uma flor da maconha. Então, é uma planta. Se for ver o potencial de uso, o que estamos dando? Estamos dando uma planta que você faz ela ter aflorada, prensa a flor e sai um óleo. Então, é bem diferente de inventar uma molécula química, patentear, testar em humano, aí você prova que funciona. Esse é o meio convencional, né? Então, é um meio caro, assim, que envolve muito dinheiro, bilhões de dólares estão envolvidos nessas questões de remédios, de patente. Então, na verdade, não tem um grande incentivo dessa parte a estudar canabidiol, que é uma planta que você prensa ali e sai o óleo. É, porque se todo mundo começasse a entrar a fazer esse tipo de tratamento, imagine quantos bilhões a indústria farmacêutica deixaria de ganhar com esses anti-ansiolítico, antidepressivo, né? E remédios para dormir, que é uma das coisas que mais ocorre hoje, são pessoas em busca de remédios para dormir, né? Esse é um ponto que eu vejo muito nas pessoas que tomam assim, canabidiol. Muitas têm uma certa aversão a remédio, mas a culpa não é do remédio também, porque a indústria ela cresce de acordo com a demanda, né? Sim. As pessoas compram. Você entra no mercado, você vê o que que elas compram, vê o tamanho da prateleira de Coca-Cola, de suco cheio de açúcar e de coisa doce, biscoitinho, óleos. A estante de óleo tem 20 metros vendendo óleo, chocolate. Então isso gera também doença. As indústrias estão uma apoiada na outra, assim, porque os hábitos estão tudo errado e vai gerando consumo. É isso que eles querem, que gere o consumo, né? Então aí você vê, a gente começa a tomar ayahuasca, começa a ter menos consumo. É uma coisa que ocorre mesmo. Você reflete muito mais assim na hora que vai consumir qualquer tipo de produto. E aí você vê que não tem necessidade, né, de você ficar gastando dinheiro com isso. Você começa a fazer uma auto-pergunta. Realmente eu preciso disso? E começa a questionar se você realmente precisa daquilo, né? E aí você acaba não consumindo. Só se é algo que tem uma verdadeira necessidade. Mas caso contrário, não. Acho que você começa a olhar mais para isso mesmo. Sim. E o canabidiol é bem presente nesse meio, né? O povo meio começa a preferir medicinas mais naturais, no geral. No meio do canabidiol e da ayahuasca, que são plantas, começa a ter essa visão de melhorar o consumo, né, de alimento. E essa medicina seria assim, uma alternativa, eu acho, muito boa para o Brasil, por ser uma planta, por ser o governo, poderia ele mesmo assumir o controle. Não, relaxa, eu vou plantar isso aqui, vou prensar esse óleo. Todo mundo que tiver ansiedade, depressão, insônia, quer experimentar, vai poder experimentar e a gente vai orientar o uso. É muito seguro, por conta dessa questão de gota, de ser aumentando gotinha em gotinha em gotinha. Então, no máximo,
Se a pessoa começa a ficar, tem gente que pode ficar agitado, igual com remédio. Tem gente que toma remédio e fica agitado. Aumenta a fome, abaixa a fome, pode acontecer um monte de coisa. Então, é só ir aumentando devagar e ficar à disposição da pessoa. Se ela tiver alguma dúvida, pergunte, vamos reavaliar a dose. E o certo era o governo assumir isso e, além do mais, assumir o cuidado básico. O cuidado básico seria ter assim, um auxiliar de enfermagem, alguém da saúde, e liga assim, para todo mundo. Todo cidadão deveria ter assim, um canal de WhatsApp, por exemplo, do governo, que você fala assim, agora eu não estou bem, agora eu estou com febre, agora eu estou vomitando com ansiedade, pensando em me matar. Então não tem essa coisa tão dinâmica. E não seria difícil que tivesse pessoas contratadas para dar esse auxílio. A medicina da cannabis seria ultra barata. 1 grama de flor de maconha, você faz um frasco de 30 ml de óleo de uma potência baixa, mas que já pode resolver um monte de problema. Imagina, 1 grama é uma coisa muito barata e fácil, né, de ser implementada. Então, a gente vê que tem muita resistência, mas isso é normal, assim. Quando algo ameaça, assim, o consumo, vira uma briga, né, de consumo. É. Mas aqui também tem a indústria farmacêutica, né? Que não é interessante para a indústria farmacêutica. Porque imagine se o governo ele entrar com um programa desse, você diminuiria a entrada de pessoas no SUS, né? Com problema de dores, de insônia, desse tipo de coisa. Seria muito mais fácil. Seria ótimo, né? Exatamente. E seria, eu acho que um custo bem mais barato do que ficar meses e meses aí tomando um monte de medicamento que muitas vezes o custo é alto, né? Então, Muitas pessoas que eu atendo, elas estão esperando problema no SUS, do tipo cirurgia. Cirurgia de coluna é algo que tem muito. A pessoa está morrendo de dor, tomando morfina, tramal, e com efeito colateral, que começa a prender o intestino, é o mais comum dos efeitos. Mas isso é péssimo. Tem que a pessoa tomar laxante junto. ah, é? Então o canabidiol nesse sistema de um auxiliar ao ópio, e do ópio sai morfina, tramadol, codeína. Então o canabidiol é mais tranquilo de usar. Seria para usar junto. E não vicia, né? Não tem overdose. Eu já atendi vários viciados em tramadol. Pessoa que fala assim, não consigo parar, eu tenho que tomar todo dia 2, 3. Tem um monte Sim. de gente assim. Igual os opioides, esse tipo de coisa. No Brasil não tem muito, porque o consumo de opioide no Brasil não é alto. Perto dos Estados Unidos, lá é terrível. Sério? Nossa senhora. Essa eu não sabia, não. Então é uma evidência, né? Tem evidência boa. Poderia ser, mas é normal, sempre tem a política no meio. A política vem para tentar organizar e também não adianta a gente ficar falando mal, né? Porque os legisladores lá interesse para tudo que é lado, né? Como a gente não pode atuar nisso e a gente nem entende a dinâmica, não dá nem para falar, porque a gente na verdade não entende. Por que negaram lá questões associadas a canabidiol? Poderia ajudar, né? Você sabe que tem uma parte da indústria farmacêutica que não quer que isso vai avançar, né, cara? Porque isso daí vai tirar uma fatia dela do mercado. Então é muito mais fácil você estar trabalhando junto com os nossos deputados que estão abrindo ou fechando portas para isso, entendeu? Então se você paga para fechar a porta perante a isso, eles fecham, porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso, né? Então é quem paga mais. Infelizmente é assim aqui no Brasil, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo. É muito forte. Mas você entende que tem uma indústria por trás, que tem alguém ganhando dinheiro com isso? Aí quando tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, ele não quer que entre algo que possa acabar com o mercado dele. Tem vários remédios para dor que são caros, assim, pregabalina, por exemplo, gabapentina. O governo paga esses remédios. Você vê, o governo paga um remédio que, se for ver o custo, mais alto que um vidro de óleo, muito mais. Então fica um mercado assim que quem vai procurar, né, quem vai atrás acaba conseguindo. E assim, para ajudar mesmo, quando eu comecei a prescrever, eu tive interesse em saber, será que é bom mesmo? Porque eu não queria, vou prescrever canabidiol, prescrever um óleo de R$ 800, 1.000, tem óleo caríssimo. Você vai comprar e, para não vir frete, você pega 3 frascos e paga R$ 3.000. Isso aí acaba sendo um tratamento para rico. Então, não queria fazer isso. Queria ajudar o mercado nacional e queria ajudar pessoas. Então, eu me vinculei a pessoas que fazem óleo com segurança e com preço ultra barato. E o preço que eu
cobro lá na consulta. É quase um serviço social que a gente faz para ajudar, porque acho que o que falta também é que as pessoas ajudem de alguma forma. Teria que ser barato, ainda perto do que poderia ser se o governo fizesse. Não sei quanto custa um grama de maconha. Se o governo plantasse, seria um custo baixíssimo, né? Talvez R$ 20, incluindo frasco, coleta, terra de qualidade, porque tem que ser uma coisa, a terra não pode ter agrotóxico, né? Tem que ser uma coisa bem feita. A água tem que ser bem pura, o mais pura possível, tem que ter minerais adequados ali, mas ainda assim não sairia caro perto dos preços dos remédios. E o SUS paga, né? Então você vê, é chato falar isso, mas é isso mesmo. É o puro interesse. É por interesse econômico. É assim que o nosso mundo funciona, né? É que isso não é estranho, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. O ser humano é interesseiro. Esse aqui a gente começa a ver também, tomando ayahuasca, e você começa a ver, mano, como eu sou egoísta, interesseiro, desgraçado. A gente começa a ver um monte de podridão humana, mas começa a ver, acho que de uma forma menos crítica, porque o olho para de ir para o outro, é uma autocrítica. E é aí que vai mudando, né? Eu acho que ele vai ficando mais humano. Aí você vai vendo essas brigas e meio que vai saindo de lado. Ó, não me interessa por essa corrida de ratinho aí, fica aí. Mas eu acho que esse tipo de coisa no futuro, eu acho que tá com seus tempos contados, né, cara? Porque se a nossa sociedade continuar assim por muito tempo, a gente vai acabar se extinguindo. Porque tudo é recurso e o recurso nosso que a gente tem nesse planeta é finito, né? Então se a gente não souber cuidar do local onde nós vivemos, a gente vai entrar em extinção. Espero que a gente mude, né? Sem dúvida. Você vê como a ayahuasca ajuda em todas as esferas. Ela ajuda na esfera física, de você melhorar sintoma. Você começa a trabalhar na esfera mental e espiritualmente, você começa a ver um monte de coisa. Você vê, por exemplo, quem nunca sentiu a morte em cerimônia. É bem comum, né? E a gente sabe que as civilizações surgem, chegam um apogeu, entram em decadência, morrem. Várias vezes aconteceu e vai acontecer sempre. Então, parece que essas medicinas, elas preparam a gente para isso. Também entre esse auxílio, o canabidiol ajuda isso, porque eles trazem uma força da terra, né? Uma coisa da brota ali, é vivo, é uma medicina viva, que tem essência, tem minerais, tem vários elementos, né? Tem cheiro, os terpenos do canabidiol. E você trabalha com duas cooperativas? São duas associações. Eu prescrevo vários óleos importados também, porque tem gente que quer o importado, que quer que tenha nome X. Então, tem pessoas que já tomam óleo importado e podem pagar e teve um bom resultado. Então, muitas vezes eu mantenho. Por exemplo, a maior associação do Brasil chama Abraça Esperança. Os óleos deles são bem controlados nesse aspecto de agrotóxico, de água e de miligrama. Então, tem óleo de 600 miligramas até 6.000. Até o ano passado, se não me engano, não tinha todos, mas agora já tem em várias dosagens. Comparando com o preço de farmácia, é bem melhor, bem mais competitivo. Você vê, uma coisa nacional, a Brás é uma associação que tem funcionários brasileiros que plantam, que compram terra, que tem um mercado ali. E se você fica fortalecendo comprar óleo fora, você está perdendo de ajudar o seu povo, né? O governo poderia ver isso aí também. O governo está pagando milhões de óleo importado. Deveria oferecer. E isso deveria ser assim, não só com óleo, mas com qualquer remédio também. Em vez de importar, fabrica um negócio. Mas é que, meu, o business envolvido nisso é uma coisa de maluco, né, cara? Envolve aquela tríade, poder, dinheiro e sexo. Pronto, ferrou. É demais. Nesse meio é isso. Então, meu, a gente tem que fazer a nossa parte aqui como você tá fazendo, né? Tentando ajudar e também é um incentivo que você dá a essas cooperativas que tem aqui no Brasil, né? Sim, é. E eu passe tudo é pelo paciente. Então, eu fiz um programa também que eu comecei a atender um monte de pessoa prescrevendo canabidiol. Muitos, por exemplo, têm ansiedade, depressão, não vão em psicólogo ou já foram, fala que não adianta. E a gente sabe que está faltando autocuidado. A pessoa, no fundo, ela que está gerando tudo. Só que a gente não fala isso, é agressivo. A pessoa que tem que ver isso aí. Então, o óleo dá uma relaxada, o ayahuasca, eles permitem que veja melhor. Mas eu criei um programa que eu chamei de paciente consciente, em que eu comecei a falar o que mais a gente pode fazer para dor, para ansiedade, para depressão e para insônia. Vamos olhar de outra
outros ângulos para também ajudar de outras formas. Eu acho que isso sim é uma medicina completa, que a gente tenta ajudar lá da raiz mesmo do problema, mexendo no sono, na comida, nos hábitos. Só que isso é difícil fazer, não dá para fazer em uma consulta, é uma coisa que não pode ser imposta, porque a pessoa tem livre-arbítrio, ela que escolhe, né? Eu sou um mero auxiliar ali. Você tem um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube você fala sobre isso? Falo, eu comecei nesse momento a entrevistar psicólogos para eles falarem um pouco da abordagem. Então, primeiro foi a Aline. Ela falou de integração psicodélica, ela estuda Jung, né? Eu apresentei a Aline para ela apresentar a abordagem que ela faz e como isso pode ajudar o paciente que vem atrás do canabidiol. Então, ela falou, no meu serviço, eu sirvo ayahuasca, eu trabalho a experiência que você teve e vou te ajudar a lidar com essas coisas que afloraram. Então, essa é uma ajuda interessante. Depois veio o Zé Mário e falou da técnica dele, que é o existencialismo fenomenológico. Vai estudar-se o fenômeno da existência, a dor como um fenômeno. Então, é algo muito interessante em que, se as pessoas forem vendo que tem várias abordagens dentro da psicologia, muitas vezes você não se deu bem como psicólogo, mas tem mais um monte de opções. Então, isso que eu estou fazendo é para abrir um leque terapêutico, para as pessoas olharem para outras coisas, para ir agregando, né? Isso que é também uma medicina integrativa, é que a pessoa se integra ao tratamento e integra outras abordagens. Sim, os médicos acabam dando um diagnóstico da doença em si, mas paliativo porque o problema real mesmo está muito mais a fundo daquilo que a gente imagina, né? Tá nesse campo emocional da pessoa e não tanto fisicamente, né? Sim, um hábito errado vai gerando várias doenças. Por exemplo, você está ansioso, aí você começa a comer mais, aí você vai ganhando peso, aí você começa a ter dor no Sim. joelho, aí você começa a tomar anti-inflamatório, aí começa a ter dor da gastrite, aí você está irritado já, obeso, assim, por comer mais, por estar ansioso, ganhou peso, aí não dorme, dá apneia do sono, começa a virar o caos. Então, é um efeito em cadeia. E aí na raiz mesmo o cara não consegue chegar, né? E a pessoa, muitas vezes, se for ver qual é o sistema de saúde que o brasileiro usa, a menor parte, acho que 20% tem convênio, 80% é SUS. Desses 20% que tem, a maior parte é convênio de rede própria. Convênio que não fica pedindo exame à torto à direita e você vai no médico e te atende em 15 minutos. Então, você vai lá, não dá tempo de tratar a base, não dá tempo de fazer nada. Você vira um prescritor de remédio. O médico vira assim uma metralhadora de receita. E o que dá para fazer é assim, a gastrite, omeprazol, dá pressão alta, toma esse, dobra aquele, diabetes, glifagem, já lançou agora o Jardiance, um remédio novo, R$ 200. Você está com dor? Toma isso. Está com insônia? Toma aquilo. Eu posso te fazer uma receita assim, de 30 remédios em uma consultinha rápida. Porque a gente não tem como falar, o que você está comendo? E como você está dormindo? O que você sente? Você vê que horror, não consegue falar o que você sente. A pessoa não tem tempo de falar. Você vai no psiquiatra, ele vai falar o que você toma. Tá aqui a sua receita. Você não está bem? Dobra a dose, põe mais esse. Vai no psicólogo, aí você vai marcar o psicólogo, não vai marcar no SUS, você vai marcar para meses depois. E aí você vai no psicólogo, vai ser rápido, porque o sistema é assim, né? Você vê que é um câncer o negócio, é doentio. Exatamente. Então a gente precisa levar, né, essa nova concepção, né, de ver essas novidades de tratamento, né, medicamentos naturais, onde pode trazer um bem-estar sem trazer algo negativo, né? Porque muitas vezes você tá tentando arrumar um e aí acaba detonando o outro, né, meu? Então é um efeito em cadeia. Quanto mais as pessoas usando esse tipo de medicamento natural, melhor vai ser para nossa sociedade também, né, cara? Poderia ter debates, imagina o SUS promovendo encontrões assim. Você vai, hoje a gente vai abrir aqui a escola pública e vai vir um médico, um nutricionista para a gente tratar. Se você tem colesterol alto, diabetes ou está acima do peso, vem para o ginásio, vem para a rua, a gente vai orientar a comer. Dá opções de comer, porque tem comidas assim, deliciosas que a gente pode fazer muito nutritiva e que teria um custo baixo. Imagina o que o SUS podia dar, assim, abacate para as pessoas, dar castanha, dar um monte de comida e falar disso. Então você vê que o sistema infelizmente, é assim. Eu não gosto nem de ficar criticando, porque, na verdade, como a gente não pode mudar o sistema, o que a gente tem de fazer? Que eu fui percebendo, assim, no começo eu ficava com raiva
vivo irritado, com dor de cabeça, de ver a escolha das pessoas, assim, ver que o sistema era um horror. Até que eu entendi que o que que eu posso fazer? Eu posso dar um passo, assim, meio fora do sistema. Então, hoje eu trabalho 4 dias da semana fora do sistema. Um dia eu atendo um convênio. Então, antes eu atendia 5 dias dentro desse sistema. Agora eu estou 80% do tempo fora. E aí você tem que criar um sistema outro. Então, para de criticar e faz o seu, então. Isso é o que eu entendi. Se esse sistema é ruim, ajuda a fazer um bom. E aí a gente vira assim, um servo. Eu vou servir a isso. Esse que é o meu papel médico, é eu servir a medicina tradicional, ancestral, de Hipócrates, que muda hábito, influencia bons hábitos e vai usar planta. É o que tinha na época. Com planta a gente resolve tudo. Você não vai resolver problemas assim, ultra graves, e aí a medicina é fenomenal. Para que o sistema é bom? Caso agudo, assim, de fraturou a perna, isso é ótimo, né? Você vai lá, mete um pino, usa morfina na veia para não dar dor. Para isso é bom morfina, para esses casos. Ou então, a pessoa está com, digamos, uma esquizofrenia, assim, às vezes a coisa é feia mesmo, mentalmente, né? Às vezes não dá para usar ayahuasca, nem canabidiol, tem que usar remédio potente. Então, não é para explodir a medicina comum, ela é útil demais, né? Ela é muito ótima. Cada um tem o seu papel, né? A gente tem que ter mais harmonia, eu acho, equilíbrio. Em tudo, nos hábitos, né? Na comida, no tempo que a gente faz exercício, por exemplo, agora eu fico me cobrando para poder falar para os outros. Então, eu acordo e faço meia hora de exercício, todo dia. Todo dia não, 5 vezes na semana. Então, na sexta e no domingo, eu não faço essa meia hora. Mas meia hora de exercício intenso todo dia é fenomenal para a saúde. Se você não faz, começa amanhã. Acaba com gordura visceral, melhora o desempenho físico, sexual, melhora a pressão, é bom para, assim, aumenta a serotonina, aumenta o hormônio, ajuda na ansiedade, assim, ajuda a acordar. Você já acorda animado. Fica num outro patamar, né? É um patamar de você acordar e fazer algo dificílimo. Fazer meia hora de manhã eu acho dificílimo. É coisa de super-herói mesmo. Quem acorda cedo e faz exercício é super-herói. Antigamente eu conseguia acordar de boa, ia todo amarradão pra academia, mas hoje em dia tá ficando mais cansado. Não precisa ter academia. Tem dia que eu vou pedalar, tem dia que eu faço flexão na sala, eu faço treino funcional mesmo. Você baixa no YouTube lá, treino de calistenia. Começa a fazer sozinho, com cuidado, né? Tem que ter um cuidado com o corpo. Exatamente. Falando nisso, daqui a pouco eu só vou ter que me consultar com você, meu. Bora marcar a consulta. Exatamente, né? Nesse programa, ó, pra você ver o que eu inventei, que eu percebi, assim. Quando você vai numa consulta, então se for particular, a consulta eu cobro R$ 600. É caro, né? Porque dá um gasto enorme de você se deslocar até o lugar, alugar sala, pagar imposto, estacionamento. Só que eu acho que isso é ruim, porque é caro. As pessoas não podem pagar R$ 600. Tem médico que cobra 1.000, 2.000, mas eu cobrei esse valor, só que eu achava que estava faltando alguma coisa, porque as pessoas chegam na consulta e eu gasto um tempo enorme perguntando o que você toma, o que você já teve, o que você já operou, o que seu pai morreu, porque é importante para a história, né? Você entender a pessoa demora um tempão. Então eu vi que as pessoas chegam na consulta totalmente despreparadas. É igual você querer ir, não, vou fazer uma trilha na montanha, o cara vai de chinelo, vai sem protetor solar, se queima, porque a pessoa chega despreparada na consulta, então ela perde a consulta. Muitas vezes, além da pessoa do SUS não ter consulta, você vai na consulta e perde, porque não deu tempo. É um horror, né? Então eu fiz essa ferramenta aí, que é tipo uma ficha, que eu chamei de catálogos. Então você preenche antes de ir na consulta. Muito médico faz isso, ele manda assim, você marca uma consulta lá, seu médico é R$ 1.000. Aí ele te manda uma ficha e fala, preenche isso aqui antes da consulta. Só que muitas vezes é uma ficha enorme, e ela fica com o médico, ela não é sua. Você não vai pegar essa ficha e levar no outro médico. Se for em outro, ele não quer nem saber dessa ficha. E tem muita pergunta, então fiz uma ficha que é uma síntese para você já chegar meio preparadão para a consulta.
Porque isso falta muito. Então, esse é o sistema que eu estou criando aí. O passo número 1 é você se preparar melhor para a sua consulta médica. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Pode ser uma consulta lixo, porque você que chegou lá todo errado, assim, sem saber o remédio que você usa. A pessoa às vezes negligencia os antecedentes e por isso morre, porque ela pode assim esquecer de falar que ela operou, sei lá do que, e o cara dá um remédio que não pode, mas a pessoa não falou e não deu tempo de perguntar, então é um pepino grave isso aí. Então, né, com essa pista aí poderia ajudar. A ideia era que o SUS tem uma cartilha do paciente, só que é uma coisa de 60 páginas. Ninguém preenche isso aí. É uma loucura. É tipo uma carteira do tamanho de uma meia folha de sulfite e chama carteirinha do paciente, uma coisa assim. Não, é passaporte, sei lá, uma coisa assim. Aí você põe lá seu nome, que remédio você usa, que cirurgia você fez, só que ela é tão imensa que eu acho que nenhum médico consegue olhar, porque 60 páginas, como que o cara vai ler? Não dá tempo, né, meu? Isso daí é só se for particular mesmo. Não dá tempo. Eu fiz uma coisa mais sucinta, assim, para você chegar preparado lá. E esse é o programa lá, Paciente Consciente. Você chega mais preparado. No segundo mês, eu exploro o que mais eu posso te Sim, dar além de canabidiol. Então, eu vou sim. falar de sono, de respiração, de aminoácido, outras coisas. Respiração é uma maravilha, assim, você começa a estudar e você vê o quão bizarro é o sistema em não falar de respiração. É, porque a maioria das pessoas não sabem respirar, cara. É engraçado. Não sabe, respira errado. Aí eu falo disso e então são 3 meses de programa, porque tem muita coisa para falar. O SUS deveria falar isso que eu falei, tudo em praça pública. E aí quem quer ir assistir vai, pelo menos ele tem que alertar as pessoas, não Sim, obrigar. exatamente. Alertar, né, cara? É um incentivo que dá pra população pra tentar se curar. Falar a verdade, assim, olha, na verdade, arroz é amido e causa isso, aquilo, você pode usar isso. Ah, feijão causa isso, abacate causa isso. Ensinar a pessoa, né? Aí força a pessoa a ir pro YouTube assistir e aí vira uma coisa louca, que todo mundo fala o que quer. E o órgão que deveria falar não fala, e os outros falam o que quer também. E é verdade que hoje tem um monte de médico no YouTube que fala sobre vários tipos de temas. É isso que é bom também. Hoje em dia a onda é curso online, então a onda online, assim, o que aconteceu na tecnologia causou grande parte da ansiedade e a tecnologia que cresce num ritmo alucinante, né? Exatamente. Por exemplo, com as inteligências artificiais, isso é uma loucura astronômica, a revolução que é isso, né? Sim. E o quanto a gente fica mais ansioso. E é verdade. Mas eu acho que a gente vai começar a criar um equilíbrio, principalmente com a inteligência artificial, que ela pode dar uma boa assessoria Sim. na parte da medicina também, né? Sim, pode ajudar muito. Se você, por exemplo, imagina há 20 anos atrás, como que você ia estudar ayahuasca? Você ia ter que, sei lá, ir numa enciclopédia, na biblioteca, e falar com alguém, ir no hospital, achar um É psiquiatra que já foi para verdade. o Acre. Aí teve a fase do Google. Então, você digita no Google, acha tudo. Agora, além de digitar no Google, você pergunta, começa a usar inteligência artificial. Imagina assim, você quer fazer um banco de dados para responder tudo de ayahuasca. Você põe trocentos artigos lá, PDF, dentro da IA, as referências que você quer, e aí você faz pergunta, ela responde tudo, de acordo com o que tem ali. Isso é uma revolução muito grande, né, na área de estudo, de pesquisa e de prescrição também. É incrível, né? Essas melhorias que vêm, a gente tem que saber aproveitar também, né? Por exemplo, imagina que a Sociedade Brasileira de Cardiologia pega todos os livros que ela mesma indica, põe na IA e cria a IA da Sociedade Brasileira de Cardio. E o cardio, que é médico, pode ir lá ajudar, aquilo é uma ajuda, né? Não é para emburrecer, Sim. mas te ajudar a melhorar a sua prescrição. Olha, isso Sim, vai acontecer, sem dúvida. Vai chegar alguma hora que todas as sociedades médicas vão ter sua própria IA. exatamente. Isso vai facilitar, diminui erro médico. E é isso aí. Mas, meu, fala, qual é o nome do seu canal que você tem no YouTube?
No Instagram é Dr. Fábio Go, DR Fábio GO. Esse é o Instagram, né? Então, do Instagram consegue acessar o YouTube, o canal lá, que é esse também. Ah, já tem todos os links ali. É, o mais fácil é entrar no Instagram. Ah, legal. Na verdade, eu nem sei o nome do meu canal no YouTube, porque como ele começou, eu gravei 2 vídeos lá com a Aline e com o Zé Mário, Ah, então a cada 2, 3 semanas eu faço um. E agora que eu comecei essa saga de entrevistar os psicólogos. isso é bom. Na quarta que vem eu vou entrevistar uma psicóloga que é junguiana, igual a Sim. Aline, mas ela faz a área da psicossomática. Legal esse daí. Então, lá encontra assim, quais entrevistas eu estou fazendo, o canal do YouTube, tem lá link para o site, onde tem um blog lá, notícias, Sim. e é por aí que eu posso contribuir com as pessoas, tentando trazer informação. É ótimo isso daí. Mas foi muito bom conversar com você, cara. Tava precisando. Já faz um tempo que eu queria falar sobre canabidiol e você me pareceu a pessoa mais certa para estar falando sobre isso, né? E a gente pode marcar mais, se for do seu interesse, alguma coisa bem específica, porque a gente fez assim, um panorama das medicinas da floresta, do meu trabalho, mas se quiser falar assim, fala o lombo da picanha do canabidiol, uma notícia interessante. Eu acompanho um monte de podcast e Sim. podcast é algo muito bom, né, que você está fazendo também. Nossa. Para É. atualizar, eu ando de carro, vou ouvindo assim, novidades da prescrição de canabidiol dentro da dermatologia, da ginecologia, da hematologia. Então você ouve um monte de médico falando coisas, Sim. dando referência. Muito bom ter essa tecnologia aí também a nosso favor. Mas eu vou querer sim, hein, meu? Mas se você quiser algum assunto interessante, Sim. mais específico, a gente marca uma outra conversa. Não, vamos sim. Vou encher seu saco. Porque eu quero sim. Esse horário para mim é ótimo, segunda à noite, Então. dá para fazer. Pra mim também. Pra mim, a segunda-feira é o meu dia de folga. Muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa, né? Mas sempre à noite assim é mais tranquilo. Mas foi bom conversar contigo. Muita gente vai abrir um pouco a mente sobre isso e vai procurar, né? Saber mais, né? Ainda. Até mesmo se consultar, cara, porque tá precisando. A galera vai te procurar. Depois você me passa o nome das cooperativas que você trabalha pra colocar no post. Aí as pessoas acabam consultando com você, né? Então vou deixar lá o nome das cooperativas e aí fica mais fácil. Eu prescrevo para elas. Isso é importante saber, que eu não tenho vínculo com nada. Assim, eu prefiro ficar livre de interesse, sem conflito de interesse, Exatamente, é a melhor coisa. se diz, né? Então, eu prescrevo para aquele, do outro óleo, converso com a pessoa, que ela veio pela associação, é porque a associação que fez um marketing, a pessoa chegou na associação e a pessoa pede a minha ajuda. Então, eu vou lá e ajudo a pessoa e a associação, e se não dá certo com aquele óleo, eu Sim, falo de outros e vou ajudando a pessoa. exatamente, é a melhor coisa. Então, assim que é um negócio honesto. Exatamente, né? E a gente precisa disso, né? Trazer um pouco dessa sanidade da cura pra todo mundo. Mas gratidão pelo teu tempo. Eu sei que te enchi o saco atrás de ti, mas eu sei muito bem que, você é uma pessoa que é complicado, né? O seu tipo de trabalho e essa rotina é difícil arrumar uma agenda. Mas a gente vai conversando aí, quando a gente pegar alguns detalhes pra você falar, vai ser muito bacana. Tranquilo, meu amigo. Estou à disposição aqui. Gratidão, irmão. Muita gratidão do seu tempo, de você estar falando aqui pra nós, tá bom? Gratidão pela abertura também. Tá bom. Então até mais, irmão. A gente vai se falando. Até mais. Grande abraço. Grande abraço.